Eu queria, em primeiro lugar, te agradecer aí pela disponibilidade. Você conversou com a nossa equipe essa semana e a gente fez o convite para que você viesse falar aqui com a gente desse tema super relevante, né? Atualmente a gente está vendo um movimento de vários gestores aí indo para buscando ativos internacionais para a recuperação da carteira mais rápida, né? E aí a gente quis trazer esse tema que eu acho bastante relevante. Né? Então, só vou te apresentar, né? A gente está falando com o Gustavo Aranha, ele é diretor da Geo Capital, né? Uma gestora que é especialista em investimentos internacionais. Né? E aí ele vai explicar um pouquinho para a gente das teses de investimento da Geo, o que eles enxergam por eles serem especialistas, né? Em olhar ações fora do Brasil, né, ações americanas, um mercado muito maior do que o que a gente tem aqui. Eu acho que essa visão vai ser vai agregar muito valor aí para as nossas análises e as nossas alocações aí de investimento. Obrigada, Gustavo. Imagina, bom, boa noite para todo mundo. Obrigado, Rosana e Conceito, né, como um todo, pelo convite, pelo espaço. Para a gente é sempre muito legal, uma honra poder falar direto com os investidores, através dos alocadores parceiros nossos como vocês. E eu queria abrir, inclusive, dizendo que esse é um dos pilares da GEL. A gente, quando montou a GEL lá em 2013, a gente montou a GEL justamente querendo juntar dois mundos que, em 2013, eram muito distantes, que era a possibilidade de você conseguir investir nos ativos globais, sendo atendido e tratado e respeitado por uma casa como a gente já está habituado nas assets independentes aqui. Né? Então, a GEL quer ser essa parceira do brasileiro que traz para a carteira do nosso cliente, né? Ativos globais, os ativos que a gente entende são os melhores modelos de negócio que a gente já viu no mundo todo, mas também quer trazer isso, porque o que a gente sente é que quando o investidor quer investir fora do Brasil, ou ele tem que abrir uma conta lá fora e é uma estrutura super complexa do ponto de vista fiscal e tal, ou ele tem que ter muito dinheiro para ter uma estrutura boa, né? Ou aqui ele acaba limitado a fundos de grandes supermercados de fundos, que ele não sabe exatamente qual é o fundo bom, qual é o fundo ruim, que tem um monte de fundo lá dentro, que o investidor fica um tanto quanto perdido. São nomes que ele conhece, mas que ele não sabe exatamente, não tem uma cara, não tem um time aqui. A gente quer ser essas duas coisas. Então, a GEL tem sócios brasileiros, só tem uma estratégia, é nisso que a gente acredita, é para isso que a gente vive, e a gente vai ficar grande ou pequeno se essa classe de ativo, essa nossa estratégia der certo. Então, eu acho que isso faz muita diferença para o investidor, quando investe com a gente, saber que está realmente investindo com a gente. Os sócios são os maiores clientes da GEL e a gente quer que continue sendo assim. Né? Então, com isso, eu queria abrir, Rosana, dizendo um pouco de por que para a GEL faz tanto sentido que o investidor brasileiro, quando vai investir em ações, olhe para fora do Brasil também. Né? Então, o primeiro ponto que eu traria, e é uma informação que é quase uma anedota, mas é uma informação, que é quando o investidor brasileiro resolve investir fora do Brasil, e ele aloca 100% do que ele for investir em renda variável em ações brasileiras, o que ele está fazendo é investir 100% do que ele vai investir em ações de um universo que é 1% do total de ações disponíveis para se comprar em bolsa de valores no mundo. Se você somar todo o valor de mercado dos ativos brasileiros em bolsa, ele é só 1% do valor de mercado global de ativos em bolsa. Então, para a GEL sempre pareceu muito estranho, muito puxada essa relação, né, de você ter 100% da tua carteira em 1% das oportunidades. E talvez até venha daí a relação tão, por vezes, traumática até que o investidor doméstico tem com bolsa de valores, porque quando ele investe tudo em bolsa brasileira, que é uma bolsa mais arriscada do que bolsas de países, vamos dizer, já desenvolvidos, com empresas já líquidas, muito mais cobertas, muito mais histórico. Né? Então, o que a GEL sempre quis trazer foi
a possibilidade de investir nos outros 99%, né? E não que ele não invista no 1%. Eu também falo muito isso. A GEL adora o Brasil, a gente quer trazer isso para o investidor brasileiro, a gente é brasileiro, o escritório é no Brasil, mas olhando de um jeito pragmático para os nossos investimentos, não faz sentido na nossa cabeça ter tudo no 1%. Então, a nossa provocação, talvez a primeira provocação que eu queria trazer para o investidor pensar é, poxa, se eu vou investir em renda variável, faz sentido ter tudo só no Brasil, eu deveria ter os dois, né? E muito da nossa tese é de que ter os dois é muito melhor do que ter um só. E aí, para isso, eu vou me ajudar aqui com um gráfico que eu vou pôr na tela, que eu mostrei para vocês, né, essa semana, né, quando a gente teve a nossa conversa. Acho que já apareceu na tela aí para vocês também. Isso aqui é um gráfico de 2 anos, eu sempre mostro esse gráfico, eu sempre vou atualizando. A linha azul é o fundo da GEL em dólares, né? A gente tem um fundo redeado e um não redeado, esse é o fundo em dólares. A linha cinza é o Ibovespa, então tentando simular aqui o que o investidor já tem acesso quando ele pensa em renda variável local. E a linha amarela é a carteira de um cliente hipotético, não tão hipotético assim, que me ouviu e tomou a decisão de lá em 2018 não investir nem só em Brasil, nem só na GEL, mas fez uma carteira meio a meio. E aí eu acho muito, esse gráfico está num momento muito especial, a gente sempre olha ele para 24 meses, mas acho que ele está num momento muito especial porque ele tem vários momentos diferentes. Eu brinco que nesses 24 meses aqui tudo aconteceu, né? E aí eu vou passar um pouquinho por esses vários momentos diferentes em que todos eles eu acho que a carteira amarela é mais eficiente, é mais confortável, ou seja, tem um risco-retorno melhor do que qualquer uma das duas sozinhas, né? Então, o primeiro ponto que eu queria mostrar é esse aqui, que é muito óbvio, que é a crise dos caminhoneiros, a greve dos caminhoneiros lá de 2018. Por que é muito óbvio? Porque é muito fácil falar que, putz, uma carteira diversificada é bem melhor, porque você não tem Brasil, foi uma crise super doméstica, e você vê que quem tinha meio a meio passou por aquele tumulto todo. A gente tem que relembrar, porque no gráfico só aparece isso, mas a gente tem que lembrar todo o estresse que foi, né? Passou por aquilo de uma maneira, vamos dizer, confortável. Mas depois teve um momento bem raro, no final de 2018, que é um momento onde a narrativa lá fora era de crise global, uma piora da relação China-Estados Unidos, podendo desencadear numa crise, numa guerra comercial de tarifas. Então, e aqui no Brasil, um cenário muito positivo pré-eleitoral de Bolsonaro assumindo, principalmente com vistas a Paulo Guedes e reformas estruturais que o Brasil iria fazer. Então, naquele momento, aqui nesse momento, você tem um momento onde o dólar cai, os ativos globais, né, a nossa carteira caiu nesse trimestre, então você vê que sai daqui até aqui quase, e uma queda forte do nosso fundo, mas os ativos locais se valorizaram muito, né? E aí é interessante que aqui, em janeiro de 19, um ano depois do que o cliente me ouviu, o meu cliente, assim como o fundo da GEL, assim como o Ibovespa, chegaram no mesmo lugar. Mas olha a diferença de caminho que cada um fez, né? O meu cliente teve muito pouco susto, ou pequenos sustos. E, de novo, só renda variável aqui, né? Não tem renda fixa, não tem hedge, não tem nada. É renda variável e metade em dólar, metade em reais. E o investidor que estava só na bolsa, não me ouviu e quis continuar só com bolsa local, passou um baita susto aqui. Não sei se ele não resgatou aqui, porque também na prática muita gente acaba resgatando aqui. E o investidor que me amava, mas não quis nem saber de bolsa local, também passou um baita susto aqui e ficou bravo comigo e talvez se sentiu meio burro de ter me ouvido e investido na GEL, né? Então, você vê que nesses primeiros 12 meses aqui, o ideal era ter a linha amarela mesmo. Foi muito mais confortável investir 50-50. Né? Depois você entra aqui num mundo quase de mais 12 meses, então daqui de janeiro até comecinho desse ano, né? Em que foi tudo para cima, né? Então, bolsas no mundo inteiro subiram muito. E aí você vê que, mesmo você tendo uma parte global e uma parte local, e uma parte em dólar, uma parte em reais, você não fica para trás. Também tem pouco susto, você vê que às vezes a cada uma linha dessa individual dá mais sustos, a linha amarela vai bem, mas ela acompanha. Então aqui você tem um terceiro cenário, que é os dois mundos, né? O mundo todo indo bem, você também vai bem. E aí faltava para a gente, nesse gráfico, até começo do ano, quando eu mostrava, que era um momento de crise global. E veio muito forte, é onde a gente está agora,
E você vê que o amarelo também caiu menos do que o cinza só, muito por conta do dólar, mas aí faz sentido na nossa cabeça, numa carteira de renda variável, a parte global, pensando nessa coisa da correlação, está em dólar, e a gente cai bem menos, né? O investidor cai bem menos aqui, né? E na recuperação, ou pelo menos na pequena recuperação de preços, a gente vai falar um pouco mais de cenário, não achamos que a crise já acabou, mas quando o mercado volta, você, por ter dólar, não deixa nada na mesa, você também consegue se recuperar, porque a volta, os ativos de risco voltam forte. Então, eu acho interessante, queria começar com esse ponto, que é assim, às vezes, quando a gente fala de correlação baixa ou até correlação negativa, às vezes o investidor, a primeira coisa que ele pensa é, mas putz, então eu não vou ganhar, porque se um ganha e o outro perde, eu vou ter os dois, eu não vou ganhar. E eu acho que o grande erro que muitas vezes o investidor faz é buscar sempre ter a linha que vai melhor individualmente. E é impossível saber qual é essa linha que vai melhor individualmente para frente. Então, o que a gente acha que é bom é ter duas linhas boas, que têm bom potencial de ir bem, e se elas forem por caminhos não inversos, mas pouco correlacionados entre eles, tanto melhor. E é isso que eu acho que faz para uma carteira ter gel nela. Isso é o em dólar, mesmo em reais ele causa esse efeito, não é tão forte, porque o dólar eu acho que ajuda muito nesse conceito, mas eu queria deixar esse ponto muito claro, assim, como para a gente isso aqui faz muito sentido. Isso aqui é uma carteira que se aproveita de metade dos 99% e de metade do 1%. Dá até para fazer um caso que ainda é muito Brasil, né? Meio a meio, 1 com 99, mas entendendo que sempre vai haver um home bias e ter um conforto maior em comprar ativos locais, mas a gente acha muito que uma carteira eficiente de renda variável deveria ter uma parte dentro dela significativa de ativos globais, né? Se o cliente é conservador, moderado, agressivo, aí acho que o conceito é muito melhor do que um monte de gente para te ajudar a alocar, mas dentro da renda variável, seja ela o tamanho que ela for, a gente tem uma convicção muito forte que deveria ter uma participação importante de ativos globais, e se for com a GEL, na nossa opinião, tanto melhor, né? Então, esse era o primeiro gráfico que eu queria mostrar, porque para a gente ele é quase como se fosse a pedra fundamental assim, de por que a GEL existe, né? Qual o valor de ter GEL na carteira, à disposição de vocês, num FIA simples, fácil de investir, transparente, na plataforma da XP, através aí do pessoal da Conceito, né? Então, esse ponto, para a gente é muito forte e é muito importante. Aí tem um segundo ponto que eu acho importante dizer, que é o que é aquela linha azul do gráfico que eu mostrei, né? O que é a GEL, como a gente constrói aquela linha, que ativos compõem aquela linha, o que a gente pensa, o que a gente estuda para colocar aquilo à disposição de vocês. E aí também eu vou mostrar um outro gráfico, que é, na verdade, da mesma apresentação, que é a nossa carteira de março. E aí eu uso ela para falar um pouco que tipo de ativo a gente olha e como a gente seleciona, né? Então, aqui é a nossa carteira de março, e eu gosto de começar contando do nosso processo de investimento, mostrando a carteira, e a primeira coisa é que já dá um indício, ou pelo menos uma dica de que tipo de empresa a gente olha e a gente gosta. São as empresas referência nos seus setores, são as grandes companhias, são os grandes negócios, né? Esses grandes negócios que a gente certamente conhece, talvez a maioria deles aqui que estão na tela, fazem parte do nosso cotidiano, fazem parte do nosso dia a dia, também podem fazer parte da sua carteira, né? A gente pode ser acionista delas e é isso que a gente propõe. Então, são, de fato, empresas muito grandes, muito resilientes, né? E aí eu queria um momento, eu vou tirar da tela só para a gente, por um momento aqui, focar no que eu vou falar, depois a gente volta lá, que é o seguinte. Eu queria explicar que o processo de investimento da GEL tem duas entidades, né? Tem uma entidade primeira que é o nosso universo de cobertura. O nosso universo de cobertura é o grupo de empresas que a gente se propõe a acompanhar muito de perto, a projetar o futuro financeiro dela, a conhecer a gestão, a conhecer o setor, a conhecer os concorrentes. Então, é o grupo de empresas que podem entrar na nossa carteira
e que, para estarem nesse grupo de empresa, a gente quer que seja um grupo restrito, são só 60. Então, esse é o nosso universo de cobertura. A gente tem 60 empresas cujos modelos de negócio, quando a gente olha para o negócio dela, a gente acha incrível. Independente se está caro ou barato, a gente quer negócios incríveis. Então, quando eu disser assim, quando alguém da GEL disser, essa empresa está no nosso universo de cobertura, o que a GEL está te dizendo é, essa empresa, do ponto de vista da GEL, é uma das melhores empresas como negócio que a gente já viu. É um negócio incrível. Tem poder de preço, tem cultura de dono, tem crescimento, respeito minoritário, está em diversos setores, em diversas geografias, enfim, é um modelo de negócio que a gente admira. Né? Essa é a primeira entidade. Então, tem hoje lá, e esse número é fixo, tem 60 empresas que a gente acompanha. A segunda entidade é o portfólio, efetivamente, que eu acabei de mostrar para vocês. Né? O que uma empresa precisa ter para estar no portfólio da GEL? Tudo isso que eu falei antes, então ela precisa estar no universo de cobertura, então ela precisa ser muito boa, mas além disso ela precisa estar barata. Então, quando eu disser para vocês, ou alguém da GEL, essa empresa está no nosso portfólio, eu estou dizendo que além dela ser extremamente admirada e boa e, na nossa opinião, eficiente do ponto de vista de negócio, ela também está barata do ponto de vista de preço. Né? E aí a gente também tem uma métrica de avaliar, assim como a gente tem uma métrica para avaliar o que é um bom ou um mau negócio, a gente tem uma métrica para avaliar o que é uma empresa cara e o que é uma empresa barata, e basicamente é comparando o preço dela hoje com um valuation de 5 anos que a gente traz e a gente projeta para cada uma das 60 companhias. Né? Então, voltando lá naquele gráfico, para eu explicar um pouco melhor ele, que eu acho bem particular, esse aqui, à esquerda, vamos dizer, o jeito tradicional de se mostrar uma carteira, né? Onde você tem os nomes com os percentuais. Mas esse jeito aqui da direita é o jeito da GEL de mostrar a carteira, que são complementares, mas esse jeito a gente gosta muito, porque ele mostra essas duas entidades interagindo, como interage a qualidade do modelo de negócio com quanto barato a companhia está. Então, aqui, quando uma empresa está no nosso universo de cobertura, mesmo dentro dessas, a gente tem uma graduação de quão bom a gente acha aquele modelo dentro das 60. Então, isso está explícito aqui. Né? Então, hoje, Richemont, que é uma empresa de luxo, e LVMH, que também é uma empresa de luxo, só para pegar duas do mesmo setor, a gente acha que, como modelo de negócio, LVMH é melhor que Richemont. A gente gosta mais de LVMH. Porém, quando a gente olha para o preço das duas hoje, aqui, quando eu falo em retorno esperado, é a diferença em 5 anos do preço da ação hoje no mercado para o valuation de longo prazo que a gente faz. Então, Richemont hoje, na nossa opinião, está mais barata do que a LVMH. Ela, na nossa cabeça, tem aí mais ou menos 11%, 12% ao ano de desconto por 5 anos do valor de longo prazo, enquanto a LVMH tem ali perto de 8 e pouco. Então, aqui a interação entre quanto de qualidade a gente vê para cada companhia, com quanto de desconto, de baratice, né? A gente pudesse chamar assim, quão barato está uma companhia vis-à-vis o valuation que a gente faz para ela de longo prazo. Né? E isso implica, então, na carteira, e cada uma, essas interações vão fazendo que a gente tenha esses ativos em diferentes tamanhos na carteira. Aí vocês podem estar pensando, né? Aqui tem 21 ativos. Cadê os outros 40? Né? Se a gente plotasse eles estariam aqui. Ou seja, tem qualidade, tem muita coisa de muita qualidade, todos eles estão, né, acima desse eixo aqui em qualidade, mas estão caros. E o que é estar caro? Pouco retorno esperado, TIR baixa, pouca diferença entre valuation e preço. E aí a gente acha que não vale a pena investir nesses ativos nesse momento. Então, quando a gente olha o nosso universo de cobertura, vai para o portfólio, que é a nossa segunda entidade, como eu falei, a nossa segunda estrutura, vão para o portfólio aqueles ativos que estão baratos. E hoje, né, na carteira de final de março que vocês estão na tela, os ativos que a gente acha interessantes do ponto de vista de preço, além, obviamente, de qualidade, são esses que estão na tela. Né? E aí vocês podem... também estou aqui tentando antecipar alguns pontos, mas vocês podem também estar pensando
talvez eu tivesse essa dúvida, que é, pô, mas estamos no meio de uma crise, como não está tudo barato, né? Caiu tudo tanto, e como é que você quer perguntar alguma coisa, Rosana? Não, pode falar, eu já Tá bom. vou falar, viu? Tá bom. Como que não está tudo barato, né? E aí acho que vale a pena o terceiro ponto que eu queria trazer. Então, o primeiro era aquela coisa da correlação e como o nosso fundo funciona numa carteira. O segundo é contar um pouco o processo de investimento. E o terceiro era contar um pouco como está a nossa cabeça, né? E depois talvez abrir para perguntas e para ficar um pouco mais interativo. Mas então, como que não está tudo barato, né? Porque se a gente comparar preço com preço, né, muita coisa caiu muito. Então, intuitivamente, você poderia pensar que está tudo muito barato. Mas a gente acha que o barato ou caro não é preço com preço, como eu falei, é preço com valor, né? E nessa crise, um movimento muito claro que a gente teve que fazer e a gente fez, e eu acho prudente que todo gestor faça, é rever o valor dos ativos. Porque, vou pegar o exemplo talvez de Disney aqui, né? Em dezembro, a gente tinha um valor para 5 anos de Disney. Mas por mais conservador que a GEL seja, e a gente acha que a gente é conservador quando faz essas análises, não tinha nenhum dia de parque fechado na nossa projeção de próximos 5 anos. Não era factível que tivesse isso no modelo. Mas hoje, se você fizer uma projeção para 5 anos, daqui para 5 anos de Disney, se você não considerar muitos dias de parque fechado nesse modelo, você está louco, porque o parque hoje está fechado. Então, a realidade para as empresas, essa crise, ela trouxe um componente que a realidade das empresas mudou muito, muito rápido. Então, o que a GEL teve que fazer foi rever todas as teses. Eu brinco que a gente montou lá num quartinho de guerra uma máquina de moer carne e passou todas as 60 teses dentro dessa máquina de moer carne, estressou muito os cenários e viu o que saiu do outro lado, né? E aí algumas empresas saíram do outro lado não parando de pé, ou seja, algumas empresas, na nossa opinião, trazem risco estrutural para o portfólio. A gente imagina que se elas não se endividarem muito, se elas não tiverem ajuda do governo, não tiverem que emitir novas ações, elas podem, inclusive, não sobreviver. Então, esses ativos, por mais que até essa crise a gente achava que eles eram muito bons, de muita qualidade, a gente, vamos dizer, tirou eles do universo de cobertura, e aí só para citar duas, eu citaria Boeing e Marriott, que hoje não estão mais no universo de cobertura, porque simplesmente no novo cenário, nesse cenário que a gente vê para frente, não nos parecem ativos seguros, então a gente não quer a preço nenhum hoje. Isso pode mudar, mas hoje não queremos a preço nenhum. E muitos ativos saíram machucados, mais feios do ponto de vista de resultado, mas parando de pé. E aí, os que param de pé, eles param de pé como negócio, então eles não, vamos dizer, eles não trazem esse risco estrutural que alguns casos trouxeram, mas certamente eles valem menos. Porque se o valor de longo prazo é uma função do lucro que essas companhias geram nos próximos 5 anos, certamente, em maior ou menor medida, essas companhias vão ter lucros menores na sua grande maioria, e isso tem que estar considerado. Então, quando a gente fala que um ativo caiu 30%, 40%, ele não ficou 30%, 40% mais barato. Você tem que ver quanto mudou o seu valor de longo prazo, né? A GEL fez esse trabalho. Então, se um ativo que estava caro caiu 30%, mas, na nossa opinião, o valuation caiu 30% também, ele continua caro. Então, sim, a gente viu muitas oportunidades, estão na tela as oportunidades que a gente enxerga, já com o valuation novo. Então, sim, tem oportunidades, mas a gente está bem cauteloso em determinar que já é a hora de comprar tudo, já ficou tudo muito barato, porque tem uma armadilha aqui quando você olha um ativo de forma superficial, que é ver se ele ficou barato comparando preço com preço. E a gente acha que, nesse momento, essa armadilha é muito perigosa, porque os ativos certamente mudaram. Então, você tem que gastar um tempo, investir um tempo para olhar o ativo e comparar preço com valor, um valor novo, né? Então, esse trabalho a gente fez, a gente está bem cuidadoso, muito otimista para quem investir agora, pensando em 5 anos, mas no dia a dia lá, muito cuidadoso aonde a gente aloca o capital. Agora sim, Rosana.
Eu acho que o grande desafio aí de gestores, tanto quem tem foco aqui no Brasil quanto quem tem foco lá fora, é que a gente perdeu o parâmetro de tudo, né? Então, quando a gente faz o valuation, quando a gente tenta entender qual é o valor que aquela empresa vai entregar, é porque a gente tenta traçar um cenário futuro e dentro daquele cenário, como é que essa empresa se comporta, né? E acho que, diferentemente do que aconteceu em todas as outras crises, nessa crise, todas as empresas foram impactadas de uma maneira muito forte e a gente tem um novo cenário, né? Então, muito se especula de como vai estar o mundo depois que nós voltarmos à normalidade, né? Ou seja, quando todos os países tiverem achatamento de curva e tudo mais. Então, já se espera uma mudança no consumo, no jeito das pessoas se divertirem e etc. Né? Então, eu acho que traçar cenário e fazer um valuation é muito desafiador nesse contexto, né, Gustavo? Não, é muito, você tem toda a razão. Eu acho que, primeiro, assim, a gente se deparou com esse mesmo cenário. Então, a primeira coisa que para a gente ficou muito claro o valuation anterior não vai, né? Não pode ser levado a ferro e fogo, não pode ser ele a nossa baliza de valor mais, porque certamente mudou, né? Então, você tem que ter um novo valuation. E aí, esse novo valuation, ele é muito mais difícil de ser feito, porque, pegando de novo o caso da Disney, eu acho que é mais fácil você tentar projetar quando os parques vão estar abertos, né? E falar, tá bom, daqui 6 meses os parques têm uma alta probabilidade de estar abertos. Concordo. Mas é muito difícil saber assim, tá bom, mas e daí? As pessoas vão? As pessoas vão querer ficar na fila do Magic Kingdom, uma pertinho da outra, né? Space Mountain, uma pertinho da outra, já em agosto ou só em 2022? Então, essa é uma linha de raciocínio assim, as pessoas não vão ter cuidado. Mas tem uma outra linha de raciocínio que dá para fazer também, que é assim, não, imagina, as pessoas estão muito presas dentro de casa, a hora que abrir vai todo mundo querer ir. Porque o ser humano esquece rápido. Então, não dá para saber. Eu acho que assim, não dá para saber, é comportamento humano, são decisões individuais. Então, o que a GEL faz nesse ambiente? É um ambiente que ficou mais incerto. Eu brinco não, eu tenho 20 anos já de vida de investimentos, né? Como private, como alocador, agora como estando numa gestora, mas sempre com investimentos. E para mim é muito claro que investir bem é saber tomar decisão com informação incompleta, né? E lidar com isso, aceitar que você não tem a informação completa. Então, se você descobre uma parte do quebra-cabeça que você não tinha, você tem que agir rápido, seja certo ou errado, se desprender da opinião anterior muito rápido e tal. Mas tem momentos em que essa informação fica ainda mais incompleta, né? Ou incompleta e nebulosa. Eu acho que esse é um desses. Então, nessa hora, eu acho que o que a gente tem que fazer como investidor é subir a guarda. Eu não estou dizendo não investir, não aproveitar o momento, mas eu acho que essa crise ela joga um adicional vamos dizer, de dificuldade, né? Quando você tenta traçar qualquer futuro, qualquer imagem do futuro. Então, o que a GEL faz, e acho que todo mundo deveria fazer, mas o que a GEL faz nessa hora é subir um pouco a guarda, aumentar a margem de segurança. Então, a gente continua com juros, vamos dizer, taxa livre de risco nos nossos modelos bem alta. A gente põe um CAE, né, que é um risco de equity, né, um risco, para quem é mais técnico, é o risco adicional que a gente demanda para investir em ações bem alto. Traça, né, então faz mesmo uma zona de segurança, uma margem de segurança bem larga. Tenta mesmo aquilo que você acha que você consegue ver, ter menos convicção, então mais ativos no portfólio, tamanho máximo um pouco menor, porque, de novo, muito difícil você, menos risco específico, isso que eu estou querendo dizer, sem tanta certeza de um ou outro ativo. Então, o que a GEL fez nesse cenário é isso, chato valuation, né, 1 a 1, faz a conta, traçando um cenário bem drástico. Então, por caso Disney, 6 meses de parque fechado, uma retomada bem lenta depois. Então, assim, para cada ativo ir no negócio dele, e aí tem um benefício também, que a GEL só tem 60 ativos que ela acompanha, e já acompanha há muito tempo, a maioria deles. Então, a gente consegue ir lá no modelo e estressar muito essa tese de uma forma eficiente e rápida, e ter uma nova opinião de valuation, cheia de defesa, mas quando tiver barato, sim, seguir isso e investir. Então, o portfólio da GEL hoje tem personalidade, está pronto para
Se o mercado agora resolver andar, vai andar também, está andando esse mês. Mas a gente, ao mesmo tempo, muito respeitoso, eu diria assim, da dificuldade que o cenário está trazendo para as companhias no seu dia a dia. Imagina ser um CEO hoje de uma empresa dessas que eu mostrei na tela, a quantidade de partes que estão se movendo ao redor, né? Você está com teus funcionários em home office, cada negócio tem uma dificuldade para fazer isso. Você está com teus clientes em home office e você não sabendo se você consegue entregar. Você está com tua cadeia produtiva, você tem que saber será que eles vai todo mundo parar de pé ou vão parar de te entregar? Então, assim, é muito desafiador investir nesse momento. A gente acha que nessa hora tem que ter cuidado, e a Geo é muito conservadora, como eu falei. A gente só tem essa estratégia, a gente não tem outra, né? Então, a gente cuida dessa como a nossa única coisa que a gente tem para fazer, e a gente está fazendo tudo que nossa experiência mostra é o correto fazer nessas horas, que é ser muito atento, ligar o instinto de sobrevivência, mas, quando com tudo isso parecer uma boa oportunidade, acreditar nisso, acreditar no estudo que você fez e ir lá investir. Então, a gente está hoje com 10% de caixa, estava com 30%, está muito confiante nessa carteira, mas está zero relaxado, vamos dizer assim. Porque eu costumava, estava falando com os clientes no mês passado, né, no segunda quinzena de março, que a gente estava como se fosse num navio cercado de uma neblina muito densa, né, que a gente não sabe o que tem na frente, se tem pedra, se tem terra firme, se é mar aberto. Então, eu sempre falava, olha, vamos ficar um pouco mais defensivo, justamente por isso, porque a gente perde parâmetro, né? É muito difícil. Para vocês que fazem valuation todo dia, assim, é desafiador, imagina para a gente, né? Que tem que entender a cabeça de vários gestores e tal, entender o que cada um está fazendo. Então, realmente mas foi uma boa escola, né? Não, eu falo, essa crise, eu acho que sempre se aprende bastante, e principalmente se você for humilde o suficiente para enxergar os teus erros, entender os teus erros, ver o que você podia estar fazendo melhor. E essa história do valuation, para a gente é muito claro. Assim, o começo da crise, isso não estava tão claro para a gente, que o valuation que a gente tinha não valia mais, ou que deveria ser revisto de forma importante, né? E talvez a gente demorou um pouco para fazer isso. E olhando a posteriori, podia ter sido mais rápido. Devia ter sido mais rápido, não sei se dava, foi tudo muito rápido, muito difícil, mas em muito pouco tempo a gente entendeu que o valuation que a gente usava talvez não era exatamente o parâmetro certo para determinar se se um ativo estava caro ou barato, e entrou todo mundo na sala lá da maquininha de moer carne e foi trabalhar nisso. Mas eu acho que nessas horas você também ser mais livre e sem se preocupar muito com a tua opinião de ontem, e pronto para formar uma nova opinião, né? Se você achava na tua metáfora aí que era mar aberto, mas apareceu alguma coisa na tua frente, que bom que você vai mudar de ideia, né? Porque não mudar de ideia parece uma péssima ideia nesse caso. Então, exato. A gente acha que investimentos, mudar de ideia pode ser a diferença entre viver e morrer. Eu falo, né? Só não muda de ideia quem não as tem, né? Então, a gente sempre está mudando de ideia, assim, conforme o cenário vai mudando, né? A gente ficou um tempo, olha, a gente não vê mudança no fundamento e tudo, né? Quando no comecinho, e aí teve um dia que eu falei, não, agora já não tem mais fundamento, né? Agora isso. A GEL viu isso aí. Eu acho que esse é um bom ponto. Assim, a GEL, nos ativos que ela acompanha, a gente viu mudança nos fundamentos, reprecificou toda a nossa tese de investimento de cada uma das companhias para esse novo fundamento, e aí fez o que achava que tinha que fazer. Então, quando você me perguntar, está tudo muito barato? Tem muita coisa barata, e a gente comprou, investiu naquelas empresas que eu mostrei ali na tela. O cliente conhece, sabe que são companhias incríveis, então realmente trazem pouco risco estrutural. A gente está muito confiante. É difícil agora, porque assim, do nosso lado, quando o cliente me pergunta, mas e aí? Eu falo, olha, se você tiver um capital de 5 anos, você saiba que você realmente não vai precisar dele em 5 anos, eu acho que a chance de ser ruim investir agora numa carteira como a da GEL é muito baixa. Porque, além de a gente já estar com uma carteira, realmente, eu acho, de empresas incríveis, baratas, a gente tem esse conceito de olhar uma a uma, não precisa ficar 100% investido. Então, se as coisas subirem, por exemplo, nas últimas 2 semanas, onde o mercado subiu muito, a gente mais vendeu ativo do que comprou. Então, a gente tem essa liberdade de fazer esse, não timing, mas
ativo a ativo e balanceando a carteira. O investidor não tem, né? Então, eu acho que investir agora na GEL, com esse olho para o longo prazo, é um momento que eu acho que daqui 5 anos vai ter sido muito bom. Por outro lado, isso eu falo para o investidor que quer investir na GEL. Né? Então, eu acho que o fundamento da GEL está bom. Mas, por portfólio, tem um cuidado grande para não se comportar que nem criança em loja de doce, né? Que sai pegando tudo e parece assim. A gente está com muito cuidado e, de novo, respeitando o cenário difícil que as empresas estão atravessando. Acho que os resultados nem começaram a vir do segundo TRI, e acho que quando a gente começar a ver do primeiro TRI, né, e começar a ver os resultados aí do segundo trimestre, vão ser resultados bem dramáticos, assim. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado. E eu acho que também é um desafio grande, porque muitos clientes começaram a aplicar em bolsa em 2019, né? Quando o grande cavalo dos investimentos era a Bolsa Brasileira, né? Então, às vezes a gente tocava no assunto, e como você falou, né? Diversificação internacional é visão de longo prazo, né? Às vezes no curto prazo não mostra resultado, mas se você for pensar na questão de proteção cambial, que as empresas têm muito mais tempo, nos Estados Unidos são muito mais estruturadas, né? Faz todo sentido. E eu acho que foi realmente muito didático esse movimento que a gente teve agora, com essa queda brusca, essa crise muito, muito forte, que a gente não pode deixar, né? Apesar de ter um cavalo ali, né, com o pelo bem brilhoso, tentando a gente, né, para que a gente coloque todos os nossos recursos lá, a gente sempre tem que lembrar dessa questão de provocação, né? Eu concordo. Eu acho que ajuda lembrar da primeira provocação que eu fiz, que esse cavalo é 1% do jockey, então tem outros 99 cavalos para a gente olhar. Então, será que vale colocar tudo num cavalo só que é 1% do jockey, né, do Aras? Então, acho que essa é uma provocação boa. E a segunda, eu concordo com você, eu gosto muito além de, obviamente, falar da GEL e do portfólio da GEL, eu gosto muito de discutir investimentos em geral e falar com as pessoas sobre... Cada um tem... Eu ao longo da minha vida, da minha carreira, assim, eu vi que os melhores clientes, né, quando eu era um private banker lá, da Reding Grifo, eu via que os clientes que mais bem alocavam recursos e que mais ganhavam dinheiro mesmo, não eram os que mais sabiam fazer conta, eram os que tinham mais inteligência emocional, assim, nos momentos mais difíceis, né? Os que entendiam essas dinâmicas e tal. E o que eu gosto muito e tenho chamado a atenção, assim, eu acho que 2019 foi um ano mentiroso, e que trouxe para os investidores uma falsa sensação de que ter risco na carteira e ser investidor de longo prazo é da boca para fora, né? Porque 2019 a narrativa foi assim, né? O mercado, os juros vai cair, então eu preciso tomar risco. E aí todos os riscos que qualquer investidor tomou funcionaram, né? Bolsa subiu, os juros fechou, a NTNB fechou, os fundos imobiliários só subiram. Então, tudo que ele fazia que era mais arriscado ia dando certo. E investir não é assim, né? E aí eu acho que isso foi dando um conforto para as pessoas. E eu vejo hoje, tem um monte de amigo que me pergunta, me liga, né, que me tem assim como referência para investimentos em geral. E eles investiram muito em bolsa, muito mais do que deveriam. Eu sempre falo que eu acho excelente ter bolsa, mas realmente eu acho que você deveria ter em bolsa aquele dinheiro de 5 anos. Eu falo muito disso. Pô, Gustavo, mas sério que é só o dinheiro que eu não vou usar em 5 anos? Sério. Porque se você colocar esse dinheiro, eu acho que a chance de você conseguir passar por momentos como esse de um jeito mais tranquilo é maior, porque você vai falar, tá bom, perdi, que saco, mas pô, eu só vou usar daqui 5 anos. Eu brinco, é aquele vinho que não está pronto para beber. Então, não está pronto para beber, não importa, você não vai beber ele hoje. Então, eu acho que é 5 anos. Mas eu acho que 2019 deu uma misturada. Eu vejo muito cliente com talvez mais bolsa do que deveria. E junto com isso veio crédito caiu, coisas assim da renda fixa. Então, até aquela parte conservadora que o cliente achava que ali estava tudo bem, também caiu. Os fundos imobiliários caíram. Então, eu acho que 2019 meio que mal educou, né, mimou os investidores, e agora 2020 talvez a conta veio.
E aí, a questão operacional do fundo, Gustavo, você investe nas empresas através de BDRs ou vocês mandam recurso para lá? Como é que é feito? Só para o investidor entender como é que é essa dinâmica aí de investimento no exterior através de fundo. Tá, legal. Não, a gente montou uma estrutura. Primeiro, a gente tem 2 fundos, né, disponíveis na XP, um com hedge e um sem hedge. A gente pode falar isso daqui a pouco. Então, um tem variação cambial, o outro não. Mas, independente de qual dos dois, a gente montou a estrutura para se beneficiar de liquidez e de acesso ilimitado a ativos. Então, a gente não compra BDR, não vai comprar, não está na nossa estratégia, porque o BDR, por mais que esteja aumentando o número de opções e a liquidez, ainda é uma fraçãozinha também de tudo que está à disposição da gente. Então, a gente o que faz é que os clientes investem com a gente aqui com os recursos em reais, a gente pega esses recursos, manda para fora, por dentro do fundo, né? O fundo abre uma conta lá fora numa corretora e opera nas bolsas de valores onde os ativos têm mais liquidez. Então, se a gente quer comprar uma empresa americana, a gente vai lá e compra numa bolsa dos Estados Unidos. Se a gente está comprando uma empresa europeia, a gente compra na bolsa europeia. Então, a gente se apropria, assim, da maior liquidez e da maior opção de ativos no mundo. Perfeito. E aí você comentou do fundo que tem hedge, do fundo que não com hedge, né? Tem muita especulação com relação ao dólar, que realmente ele esticou demais, né? Então a gente viu um movimento muito brusco dele. E é uma dúvida que muitos clientes têm, né? Poxa, o dólar ainda sobe mais, né? Tem gente que duvida, acha que não tem possibilidade dele ficar assim muito tempo. E aí eu queria a tua visão da moeda americana, o que vocês estão entendendo do cenário aí que está para vir, com tanta liquidez, todos os bancos centrais jogando dinheiro na economia, mudanças estruturais, né? E como é que vocês enxergam aí? Nessa pergunta eu me sinto igual ao teu cliente, sem ter a menor ideia. Porque eu vou dizer assim, o que eu vejo acontecer. Né? A gente lançou o fundo na XP, o primeiro fundo que a gente lançou da na XP era sem hedge cambial, então ele era em dólar. E isso foi em outubro de 2017. Depois, se vocês quiserem, vocês podem olhar. Mas o dólar estava, se eu não estou errado, estava 3,30. 3,30. E de lá até hoje, quase todos os dias, a sensação geral era de que o dólar estava caro. Eu tenho inúmeros clientes, distribuidores, alocadores, que falaram, putz, eu queria investir, mas eu não vou investir agora porque o dólar está caro. E o dólar saiu de 3,30, não numa linha reta, mas com muito mais altos do que baixos, foi parar em 5,50 hoje. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que ninguém acertou isso. Ninguém falou que o dólar ia para 5,5. Ninguém, não ouvi ninguém. Então, é muito difícil saber do dólar. Por quê? Porque não é o dólar, é o real. E o real é uma moeda de um país emergente, cheio de problema, mas que varia junto com outros. A gente acha que é só nossa dinâmica, não é? Então, eu acho muito difícil. Por isso que a GEL quis, inclusive, no meio desse caminho, lançou o fundo redeado, justamente para o cliente que, vamos dizer assim, não quer ter dólar na carteira para o longo prazo, entende que se o dólar cair, ele perdeu, né? Ele não vai pensar em dólar, ele vai pensar em real, e, portanto, se o dólar cair, ele perdeu. A gente lançou o fundo em reais, que pelo menos ele acessa esses modelos de negócio excelentes, ele tem uma diversificação da carteira. Para o cliente que pensa no longo prazo e talvez a moeda que combine mais com o longo prazo seja o dólar, porque o real, e queira dolarizar mesmo uma parte do seu patrimônio, essa parte de longo prazo, já que eu estou em ações globais, deixa eu deixar na moeda original, né? Aí tem o fundo em dólar. Né? Então, eu não sei se o dólar está caro ou está barato. Realmente, me parece caro. Se a gente, de novo, é aquela história que eu estava falando de que é caro e que é barato. Você deveria fazer um valuation, mas qual é o valuation do real? Né? Quem sabe qual é o valuation do real? Então, o dólar está caro no conceito preço contra preço. Né? Ele está... Mas a gente não sabe. Então,
o que eu acho é que, primeiro, a GeoKeys como empresa dá as duas opções para o investidor. E eu, de novo, mais uma provocação que eu deixaria só é que mesmo com dólar a 5,5, se você estiver realmente pensando no longo prazo, eu faço sempre a brincadeira com os meus clientes que assim, se você precisasse deixar um dinheiro para o seu neto, e é neto, que, olha quanto longe eu estou falando, não é nem filho, é neto. Se você precisasse deixar um dinheiro para o seu neto, você deixaria hoje uma mala com $1 milhão ou 5.500.000 reais? Eu acho que a maioria das pessoas, quando pensa no neto, pensa no $1 milhão, né? Porque $1 milhão é $1 milhão. Então, para o cliente que tem visão de longo prazo e lembrou do começo lá da linha amarela, eu acho que o fundo em dólar cai bem. Mas para o cliente que acha que vai ficar bravo se o dólar sair de 5,50 para 5 e vai ficar bravo porque perdeu o dinheiro, aí é melhor o fundo em reais porque ele não tem esse risco. Sim. Tem para todos os gostos aí, né? Mas eu acho muito difícil tentar adivinhar ou entender. Você falou, o ponto que você trouxe, por exemplo, é super bom, do Banco Central americano gerando um monte de liquidez e tal. Isso, em tese, poderia desvalorizar o dólar, não é verdade? Mas também, todos os bancos centrais do mundo estão fazendo isso. Sim. O europeu também, o inglês também, o brasileiro também. Então, como será que é esse jogo de forças, né? Tem até a teoria do ouro. Será que não é hora da gente começar a pensar de novo em ouro? A gente não sabe, não é o assunto que a Geo domina, não é o assunto que a gente, enfim, acaba olhando. Mas a gente quis sair dessa discussão, pelo menos trazendo a oportunidade do cliente investir com a gente nas duas moedas, ele escolhe. E obviamente, de novo, eu só trouxe essa informação de que do 3,30 para o 5,50, eu mais encontrei gente achando caro do que barato. Eu sempre brinco, o cliente pergunta, o dólar vai subir mais ou vai cair? Eu falo, eu não sei, e quem falar que sabe, tá mentindo. Eu acho isso. E eu acho que a melhor opinião do preço do dólar de amanhã é o de hoje. Porque, como você vai chutar, usa o de hoje como um bom preço, que provavelmente você não erra muito. E Gustavo, qual que foi a ação que mais... qual foi a maior ofensora e a maior defensora aí, da carteira da GEL? Onde que vocês sofreram mais e onde que vocês conseguiram segurar ou até ganhar dinheiro? Tá bom. Eu acho que a gente, nesse ano, né, grandes posições nossas estão perdendo bom, enfim, tudo está meio caindo, mas assim, quem contribuiu bastante para uma cota mais negativa, eu apontaria algumas empresas que a gente acha que a gente está certo, mas que o mercado derrubou muito, a gente até se aproveitou um pouquinho para comprar mais, eu chamaria a atenção de AB InBev e Disney, caíram muito, mas a gente gosta muito e acho que estão muito baratas. Então, essa é daquele tipo que a gente acha que a opinião de hoje é que a gente está com empresas incríveis na mão a preços incríveis. Mas tem companhias que caíram e a gente acha que foi erro a gente ter e acabou custando um pouco para o fundo também nessa crise, que foi, por exemplo, Marriott. A gente tinha Marriott no começo da crise, chegou a aumentar um pouco ainda naquele início que eu falei que um pouco de indecisão de o novo valor versus o novo valuation e tal. Então, por alguns dias, a gente interpretou que Marriott caindo estava ficando barato, né? Antes de interpretar que não, Marriott caindo, na verdade, ela está ficando cara, porque eu não quero ter Marriott, eu acho que ela pode quebrar. Então, nesses dias aí, foram 7 dias, 5 dias, aí, 5 pregões que nos custou um pouco e a gente aumentou Marriott antes de zerar, então eu diria que foi uma retratora de valor. E dentre os ativos que a gente conseguiu comprar e que contribuíram positivamente para o portfólio, eu chamaria a atenção de ICE, que é uma empresa de bolsa de valores, a dona da New York Stock Exchange, entre outros. Ela tem tido até aumento de receita, essa daquelas que você passa na máquina de moer carne e ela sai mais bonitinha do outro lado, bem rara, mas aconteceu. Então essa a gente aumentou um pouquinho e o mercado meio que não viu isso no começo, depois viu, então para a gente foi um bom investimento. E alguns ativos a gente acabou investindo e até já ganhando dinheiro. O Facebook, a gente era maior e já diminuiu porque ganhou dinheiro, o Alphabet também. Então, teve coisas assim que a gente conseguiu
principalmente nesse segundo passo, né, não naquele primeiro momento da crise, mas depois, pós ter feito os novos valuations e conseguiu comprar coisas ainda baratas, já com esse novo valuation, que na última semana deram dinheiro para a gente, contribuíram positivamente. Eu chamaria a atenção desses, assim, ICE, Facebook, Alphabet, Coca-Cola também rendeu um pouco. Legal. Eu estou fazendo algumas perguntas, mas só para avisar quem está assistindo a gente, que quem quiser mandar pergunta pode mandar, que eu consigo acessar aqui, aí eu vou replicando aqui para o Gustavo e a gente vai adicionando aí na conversa, tá? Gustavo, esclarece um pouquinho como é que funciona a tributação do fundo, por ser um fundo que aplica em ações internacionais, tem alguma diferença, tem alguma penalidade, é melhor mandar o dinheiro para fora e aplicar lá? Qual que são os prós e os contras, né, de usar um veículo de investimento como o da GEL? Eu tenho dificuldade em levar pontos contras, porque é uma estrutura, do ponto de vista fiscal, super eficiente. Ele é um FIA. Então, o investidor aplica aqui e ele só paga imposto quando resgatar 15% sobre o rendimento. Isso a gente, né, o administrador, quando você resgata, já fica lá retido. Então, é muito simples. E na declaração de imposto de renda é sempre o mesmo valor, é como ações, né? Então, é um FIA, é igual qualquer fundo de ações que ele investir. Acho esse um benefício enorme, assim, versus a alternativa de abrir uma conta lá fora e comprar esses mesmos ativos, onde você vai ter que fazer carnê-leão todo mês, levando em consideração a variação cambial, quer dizer, uma maluquice, uma loucura, é muito difícil. É muito mais Oi? simples. É muito simples, né, aplicar pelo fundo. E você chegou a comentar um pouquinho, né? Bom, como é que vocês estão enxergando a crise de inflação gerada pelo Fed? Vocês veem uma hiperinflação vindo aí? Esse ponto tem sido muito falado, né? E primeiro eu acho que a gente tem que lembrar que o cenário, vamos dizer, de dinheiro barato, impressão de dinheiro e tal, vem desde 2009. Ele não é um cenário de agora. Agora, talvez ele se acelerou, né? Mas ele já é um movimento desde o QE, né? Da compra de ativos pelo Fed. Quer dizer, então é um processo que vem desde 2008 e 2009 e ele não gerou inflação ainda, embora eu admita que é um processo que, pelo livro-texto, é super inflacionário, mas enfim, ele vem sendo feito e foi colocado em prática justamente num mundo deflacionário, que ainda é o ambiente que a gente vê. A gente está num ambiente, eu acho, super deflacionário, difícil imaginar uma inflação aqui no curto prazo com esse cenário que a gente está. Mas vamos admitir que, como essas decisões são inflacionárias e em algum momento essa inflação vem, e de novo, a GEL não tem nenhuma visão macro, mas a gente sabe que o macro influencia o micro, então vamos dizer que a inflação venha. Eu, como investidor, talvez uma das classes de ativo que eu acho que mais vão me proteger num cenário inflacionário ser acionista de boas companhias. Porque, em geral e historicamente, da inflação, porque elas são as companhias que são as vencedoras das suas indústrias, são as vencedoras dos seus setores e conseguem, e são um ativo real, tem um valor intrínseco dentro delas que te protege, é um ativo real, te protege de inflação. Então, assim como outros ativos, mas eu acho que estar investido em ações num ambiente inflacionário me parece um dos ativos bons de citar, especialmente nas ações ganhadoras. O Stuberg comentou isso, né, no final de semana, que num processo inflacionário, você ter ações, você ter imóveis, né, é melhor do que você ter dinheiro, né? Porque o dinheiro não, no cenário inflacionário eu prefiro 1000 vezes ser acionista da Coca-Cola, da Disney, da Bembev, do Facebook, da Alphabet, só para falar algumas da carteira, do que ter dólar, do que ter treasury, do que ter... Né? E aí não é o meu mercado, mas também tem outro, como eu falei, tem outras classes de ativo que também tem essa característica, imóvel claramente é uma delas. Uhum.
E aí você estava comentando, então, a análise que vocês fazem é muito mais bottom-up do que top-down, né? Tipo, você Totalmente. empresa, né? E não do macro para a empresa, né? E sim da empresa para o macro. A gente, para ajudar, né, o investidor que não está tão habituado, vamos dizer, com esses termos, mas o que a gente faz é olhar o negócio do ponto de vista dele e levando em consideração, obviamente, variáveis macro, né? Então, o que vai acontecer com esse meu negócio, com essa empresa, se, né, aquele cenário macroeconômico acontecer, se aquele aconteceu, se aquele outro acontecer. Então, a gente tenta ter um domínio muito preciso assim, de o que vai acontecer, qual o impacto de cada cenário macro no nosso negócio, no negócio que a gente está investindo, e adapta o portfólio à medida em que esse cenário se materializa. O contrário disso é se a gente falasse assim, eu acho que aquele cenário vai acontecer, logo essas empresas vão se beneficiar, logo eu vou montar essa carteira porque aquilo vai acontecer. A gente não é assim. Então, a gente realmente leva em consideração os diferentes cenários, mas muito mais tentando medir o impacto, se eles acontecerem, nos negócios que a gente compra, e à medida em que eles vão acontecer, a gente já age, já tem o novo valuation, vamos dizer, para aquilo, né? Do que tentar adivinhar qual é o cenário que vai acontecer. A gente acha isso muito... Até facilita o trabalho de análise, né, das empresas, porque vocês não mudam as empresas que são cobertas porque o cenário mudou, né? Na verdade, vocês têm ali e só vão incluindo caso a empresa apareça alguma empresa boa também, né? De boa qualidade e descontada, né? Voltei. Desculpem, caí, mas voltei. Pronto. Não, eu estava falando que essa visão top-down, bottom-up, né, que é da empresa para o cenário, eu acho que até facilita a análise um pouco mais aprofundada, porque vocês não vão buscar empresas de acordo com o cenário, né? Vocês já têm aquela empresa que é da cobertura de vocês. Isso. E aí vamos ver como elas se comportam dado o cenário, né? Vou dar um exemplo aqui, só para estressar um pouquinho mais esse ponto que é legal. A gente tem os cenários puros, então vou dar um exemplo aqui. Na guerra comercial, né, que a gente passou no aumento de tarifa entre China e Estados Unidos, né? A gente não sabia exatamente qual a probabilidade daquilo acontecer e o que é isso, né? O que é guerra comercial. Então, o que a gente fazia era a gente pegava realmente o cenário e falava assim, para cada negócio, se aquele imposto que o Trump está prometendo fazer for efetivado, qual é o novo valuation de cada companhia? E assim que aquilo fosse efetivado, a gente liga como se fosse uma chavinha e já interpreta que o novo valuation de cada um daqueles negócios é diferente, já adaptado para esse novo cenário, e aí ver como é que o mercado reage, né? Aquilo que eu falei, se tem uma empresa que vamos dizer, ela piora do ponto de vista de fiscal se acontece esse cenário, ela vale menos, e aí o mercado às vezes joga ela mais para baixo e ela fica mais barata, às vezes o mercado não mexe e ela ficou mais cara. Meio que o que a gente fez agora em menor escala, né? Agora a gente foi obrigado a fazer isso dentro de uma crise enorme e tal, mas a gente tem esses cenários puros, que a gente chama, e a gente já tem as consequências de cada um deles nos modelos que a gente tem, e se eles se materializam, a gente só meio que muda o valuation e já tem um novo valuation feito. E aí, de novo, como você falou, ajuda muito a gente só ter 60 ativos e ajuda muito a gente ter um time de 10 pessoas analisando, estudando muito próximo esses ativos, muito de perto esses ativos, para ter isso muito na mão. Assim, a gente quer estar com esses dados muito na mão. Bacana. E uma última pergunta aqui do Daniel Aguiar. Ele está perguntando assim: você diria que com a moeda baixando com a estabilização da crise, não valeria então o investidor entrar no fundo, já que consequentemente as ações subiriam também diante da estabilização? Acho que ele está perguntando com relação se o dólar cair e aí... Não, eu acho que não. Entendi, talvez... Não, eu acho que em cenários num cenário que a moeda baixa muito, vou pensar no fundo em dólar, que talvez seja a pergunta aqui, né? No cenário que a moeda, que o real, se valoriza perante o dólar, é um cenário que os ativos... A gente não pode esquecer que o real
a nossa moeda querida, mas o real é um ativo de risco perante o mundo. Então, num cenário em que o dólar aqui cai, portanto, o real ganha valor, você pode ter certeza que você está num ambiente, em 90% dos casos, você está num ambiente de melhora de preços para os ativos de risco. E nesse ambiente, eu tenho certeza, e em geral acontece isso, se o real cai, né, a bolsa local vai subir e certamente os ativos lá fora também vão subir. E, em geral, o que a gente vê é que em pouquíssimos momentos o nosso fundo caiu em reais aqui no Brasil, né? Porque o dólar caiu e os nossos ativos não subiram. Teve aquele momento que eu mostrei lá no fim de 18, mas é bem raro isso. Então, eu acho assim que mesmo se a gente, para quem tem um cenário que a bolsa vai cair, desculpa, que o dólar vai cair, mas que com isso as bolsas vão subir, em geral os ativos sobem bem mais do que o real sobe, né? Então, talvez se a gente até pudesse vou tentar achar naquele gráfico que eu mostrei, esse movimento, eu acho que é parecido com talvez até esse movimento agora de curto prazo que a gente viu aqui, né? Mas se bem que o dólar não caiu, né, aqui, mas talvez nesse período aqui você teve vários momentos em que o dólar caiu e você vê que não tem a contrapartida do fundo tendo grandes perdas, né? Porque nesses momentos, em geral, eu acho que o ativo vai bem. Então, eu acho que vale a pena investir, principalmente com esse conceito de diversificação, mesmo para quem acha que o dólar está caro. De novo, pensando nesse conceito de diversificação. Mas também, se for um drama o dólar cair e você ter investido na GEL, eu sugeriria o fundo em reais. Eu acho que essa mudança de viés, né, da gente achar, não é o dólar que caiu, né? Na verdade, é o real que valorizou. Ajuda muito na análise. Muito. Eu falo muito isso. Eu já não gosto, por exemplo, da palavra redeado, porque, embora eu use ela centenas de vezes, mas porque se você perguntar para uma empresa, para alguém que é fora do mercado financeiro, falar o que é hedge, ele vai falar é comprar dólar e vender real. Né? E no mundo dos investimentos é meio maluco, mas o redeado é o que vende dólar e compra real. Né? Então eu acho isso. Acho que quando a gente pensa no dólar, não é o dólar, é o real. Então agora o real está perdendo valor. É isso que está acontecendo. Né? Não é o dólar que está subindo, é o real que está perdendo valor. Perante tudo, perante o dólar, perante o euro, perante o libra, perante... Né? A gente está ficando mais pobre. Gustavo, bom, eu acho que a sua fala contemplou, a gente tem algumas outras perguntas aqui, mas eu acho que tudo que você falou contemplou bem. Eu queria te agradecer mais uma vez pela disponibilidade, a conversa foi riquíssima, tenho certeza que vai nos ajudar muito aí na conversa na ponta, né, com o investidor. Não, legal, eu que agradeço, Rosana, de novo o espaço e como eu falei, isso para mim, para a gente é fundamental. Mas eu queria dizer também que a gente tem lá na GEL uma lógica que eu falo muito isso, eu sou sócio responsável por toda a área de distribuição, então minha meta, né, é fazer a GEL crescer, mas eu sempre digo que eu não quero convencer ninguém a investir na GEL, eu quero mostrar o melhor possível, de forma mais transparente possível, mais honesta possível, os nossos erros, os nossos acertos, o que a gente pensa, o que a gente não pensa, o que a gente faz, para que o investidor tome a decisão mais, vamos dizer, qualificada possível de querer ou não investir com a gente. Eu acho que qualquer pessoa que for convencida por mim a investir na GEL vai ser um péssimo cliente, porque no final provavelmente não deveria investir. Então eu quero que as pessoas se convençam, mas que contem conosco para lhes fornecer o que precisar para elas formarem essa opinião sobre a GEL. Então estamos super à disposição, quando vocês quiserem repetir, fazer com outro foco. De novo, estamos super à disposição. Poxa, muito obrigada. Eu agradeço em nome de toda a Conceito, de toda a equipe. Tenho certeza que os clientes gostaram bastante também. E a gente também está à disposição, caso você precise de alguma ajuda, alguma coisa, a gente está aqui para trocar essa bola, viu, Gustavo? Legal. Obrigado, Rosana. Obrigado, pessoal da Conceito. Obrigada. Valeu.